Alpha Max, ou no nosso querido PTBR, Fosco de Alpha. Você que trabalha ou estuda em qualquer área de design, seja editando imagens, editando ou animando vídeos, com certeza ouve muito o termo Alpha. A primeira vez que eu ouvi esse termo, eu tive uma ideia genial. Não tão genial assim, né? Mas essa ideia foi pesquisar uma videoaula no YouTube. E pesquisei: o que é alfa? Acho que não é isso. Então, depois de pesquisar um pouco mais, eu entendi tudo. Quer dizer, tudo não. Eu ainda não consegui entender outra coisa. Por que diabos Matt em português se chamava Fosco? Então, lá fui eu fazer uma última pesquisa e dessa vez fui pesquisar o significado da palavra. E daí, tudo fez sentido mais uma vez. Descobri que fosco no dicionário significa, entre outras coisas, não transparente. Ou seja, toda a parte de uma imagem que contém opacidade. E quando você aplica um fosco de alfa em uma camada do seu projeto, isso quer dizer que você vai usar os canais de alfa para definir onde o fosco vai ser aplicado. E o que diabos é alfa que você ainda não me explicou, Christopher? Bom, para entender o que é alfa, primeiro temos que entender o que são os canais. Não é desse canal que eu tô falando. Eu tô falando dos canais que existem dentro de uma imagem. E podem existir até 56 canais dentro de uma imagem. Mas para estudo prático, existem 4 canais principais. E são eles os canais RGB, que significa R de Red, G de Green e B de Blue. E eles determinam as cores de cada pixel. E o 4º canal é o nosso famigerado canal alfa. É ele que determina se um pixel é transparente ou não. E a melhor forma de explicar o que de fato é esse canal alfa é dentro do nosso querido After Effects. Resumidamente, quando vamos aplicar um fosco de controle em uma camada do After, a finalidade dessa aplicação é definir locais em que os pixels de uma determinada camada vão sofrer uma alteração na sua opacidade usando outra camada como referência, podendo se tornar opacas ou transparentes. E a forma mais comum de se fazer isso é aplicando o fosco de controle, usando uma camada como referência logo acima da camada em que o fosco vai ser aplicado. Para exemplificar isso, eu preparei essa composição com essas 2 camadas aqui. Na camada de baixo, eu preparei esse vídeo aqui. Solar o vídeo aqui para vocês verem. Preparei esse vídeo. E na camada de cima, eu tenho esse outro vídeo que eu pré-animei. E o meu objetivo aqui é fazer com que os pixels da camada de baixo, ou seja, desse vídeo vermelhão aqui, só tenham opacidade aonde os pixels da camada de cima também tenham opacidade. Ou seja, resumindo, o meu objetivo é fazer com que esse vídeo aqui de baixo só apareça dentro dessa onda aqui. E para fazer isso usando o fosco de controle, basta eu vir aqui nessa camada. Se você não estiver vendo essa camada fosco de controle, basta você clicar aqui e ativar ela. Se mesmo assim você não estiver vendo, você clica com o botão direito aqui em cima da janelinha fosco de controle, colunas, e marca essa caixinha modos, que aí vai aparecer. Então vamos lá. A maneira de fazer isso é você selecionar a camada em que você vai aplicar o fosco, logo abaixo da camada de referência, e vir aqui na caixa de fosco de controle e marcar fosco de alfa. Quando você marca o fosco de alfa, ele já automaticamente só aparece dentro dos pixels visíveis da camada de cima, que é a nossa camada de referência. E caso você queira fazer o inverso, queira fazer com que o fosco só apareça fora dos pixels da camada de referência, basta você vir aqui fosco invertido de alfa. E aí ele vai aparecer em todo lugar em que haja transparência na camada de cima. Agora vamos passar para o próximo. A próxima aplicação do fosco é outra coisa que eu ainda não tinha comentado aqui, é o fosco de luma. O que seria o luma? O fosco de luma pega o canal de brilho, pega o canal de luminosidade,
ou seja, todos os pixels do preto até o branco, sendo o preto como se fosse o 0 de opacidade do canal alfa e o branco como se fosse o 100 de opacidade do canal alfa. E para aplicar esse efeito é da mesma maneira que o fosco de alfa. Aqui eu usei o nosso personagem como referência, vou dizer aqui referência, personagem. Então a gente vai usar os canais de luma desse personagem para aplicar o fosco na nossa camada de baixo. Então vamos vir aqui também na nosso fosco de controle, fosco de luma, referência. Ou seja, todas as partes mais claras da imagem vão ser as que mais vão ter opacidade no nosso fosco aplicado, e as partes mais escuras vão ser a que menos tem opacidade. E a mesma coisa para o invertido. As partes mais escuras vão ter mais opacidade quando estiver invertido, e as partes mais claras vão ter menos opacidade quando estiver invertido. Antes de eu ir para essa terceira parte aqui, pessoal, se vocês estão curtindo esse conteúdo, deu um trabalhão de editar. Eu tô tentando melhorar um pouco a edição aqui do canal. Quando eu fiz 100 inscritos, eu comecei a editar esse vídeo aqui. Agora eu já tô com um pouquinho mais, mas se Deus quiser a gente vai subir muito. E eu conto muito com vocês para me ajudar nessa missão. Então, pra gente crescer muito esse canal, se inscreva aqui no botãozinho inscrever-se. Ativa o botãozinho do sininho para você não perder nenhum vídeo desse. E também curte aqui e comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram dessa edição nova que eu fiz aqui no começo como introdução. E é isso aí, vamos continuar para o nosso tutorial. O problema de trabalhar com fosco de controle é que quando você acaba tendo muitas layers, muitas camadas no seu projeto, ele acaba ficando um pouco mais pesado e também fica mais massivo, fica muito arquivo e acaba gerando mais bagunça no seu projeto. Aqui a gente está usando um fosquinho aqui, mas a gente poderia estar usando muitos aqui e isso seria muito complicado se a gente estivesse usando tudo com o fosco de controle. E como que a gente aplica o nosso fosco sem usar o fosco de controle? Então a gente vai para a terceira parte dessa nossa parte prática, que é o efeito definir fosco. No efeito definir fosco, você não precisa posicionar camadas de referência logo acima da nossa camada onde vai ser aplicado o fosco. Aqui eu trouxe nosso arquivo de vídeo que vai ser aplicado o fosco. E a referência que a gente usou da outra vez, acima do fosco, a gente usou dessa maneira, a gente vai usar de maneira diferente. Vou desativar aqui, vou jogar a nossa camada de referência para baixo, vou deixar ela ativa. Então eu vou vir aqui, vou adicionar o efeito definir fosco, ou em inglês set matte, e vou aqui pegar como referência a nossa camada 2, referência alfa. Pronto, ele já aplicou a nossa camada. Caso eu queira fazer como se fosse o fosco de controle invertido, é só vir aqui e marcar a caixinha inverter fosco. E aqui dentro do efeito a gente também tem uma gama muito maior de canais em que a gente pode usar como referência na hora de aplicar esse fosco, não só os canais de alfa e os canais de luma como no fosco de controle. Aqui a gente consegue usar os canais de RGB, os que eu já apresentei no começo do vídeo, canal de luminância, que é o luma, canal de matiz, de luminosidade, saturação, e um pontinho a mais é que você consegue também pegar máscaras como referência para aplicar esse fosco. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui, ó, vou jogar, em vez de eu pegar a nossa camada de referência aqui, eu vou vir aqui e vou botar aqui no personagem. Se eu andar aqui, ele vai aplicar na camada inteira, porque a gente tem alfa, se eu ligar só o personagem, a gente tem pixels opacos em toda a camada. Então se eu aplicar uma máscara aqui, a gente só tem pixels opacos aqui, e vão ser esses pixels que vão ser pegos se a gente mudar o nosso definir fosco para máscara. Vou desligar a visualização única, e aqui em origem, como ele está pegando a origem, por mais que a gente tenha máscara, ele desconsidera essa máscara, ele considera a camada completa. Então a gente tem que vir aqui no nosso definir fosco e definir máscaras, que aí ele só pega dentro da máscara que a gente criou na camada de referência. Enfim, esse conteúdo é muito importante que você entenda, que você estude e que você aprenda e aplique nos seus projetos, porque máscara, alfa, fosco de alfa
Tudo isso é muito importante, a gente vai precisar usar em 99% dos nossos projetos. Isso não existe nenhuma dúvida. Pessoal, muito obrigado por ficar comigo aqui até o final. Eu estou muito feliz com o canal, com o feedback de vocês, de como está sendo tudo isso. E eu estou aprendendo muito também com esse canal aqui. E eu quero trazer muitas coisas novas para vocês por aqui. E o único jeito de eu conseguir fazer isso é com vocês me ajudando. É com vocês se inscrevendo aqui no canal, curtindo os vídeos e comentando. Pô, vai dizer que esse vídeo aqui não vale uma curtida? Então vai lá, curte, comenta, compartilha, se inscreve e muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, galera. Valeu! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again.